paz do Senhor Jesus, a todos aí que vão estar ouvindo mais este vídeo, vídeo que nós estamos gravando aí pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, e a intenção é que você venha crer no Evangelho, que diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E se você crer que Jesus é o Cristo, no Evangelho, em tudo que Jesus fez, na sua morte, na sua ressurreição, porque entendamos, a morte de Jesus e depois a sua ressurreição ao terceiro dia, ela é o centro do Evangelho, ela é o cerne do Evangelho. Todas as demais coisas, todos os sinais que Jesus fez, toda a obra que Jesus fez, tudo que nós fazemos hoje, os cultos a Deus, os louvores que são entoados, as nossas orações, a nossa vida devocional, a nossa religião, enfim, tudo, os rituais religiosos que são realizados aí nos diversos lugares, tudo isso, irmãos, são coisas que não têm a sua devida importância, mas isso tudo é periferia, vamos dizer assim, está ao redor, tem a sua devida importância, mas o centro, o cerne do Evangelho é a morte e a ressurreição do Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Se nós não crermos verdadeiramente, que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio de Deus, aquele que foi gerado por Deus no ventre de Maria como homem, ele que já estava com o Pai, já era Deus, mas ele se desfez da sua glória, se fazendo homem como um de nós. Ele nasceu conforme todo mundo nasce de mulher, só que ele não teve José e Maria, no caso, eles não tiveram relacionamento sexual para que Jesus fosse gerado, conforme todos nós somos gerados por um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Não, Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Ele foi colocado ali, vamos dizer assim, no ventre de Maria, por Deus, gerado ali, e nasceu no tempo determinado, depois de 9 meses, nasceu Jesus, ele foi criado, ele nasceu em Belém, ele foi criado em Nazaré. Então todas essas coisas são periféricas, vamos dizer assim. Mas o centro é Jesus. Então ele nasceu em Belém, para se cumprir essas escrituras, porque Jesus veio para se cumprir as escrituras, para que as escrituras se cumprissem em Cristo. Tudo se cumpriu em Cristo, tudo as profecias. Por isso que Jesus falou, está tudo consumado, tudo foi consumado em Jesus, não tem mais nada para ser revelado a nós a respeito da salvação. Tudo está consumado em Cristo Jesus. Jesus consumou, Jesus completou. Jesus, nele estão consumadas todas as profecias, para que pelo meio que Deus salva o pecador. Então ele nasceu em Belém para que se cumprissem as escrituras, foi criado em Nazaré, Maria e José, eles moravam lá. Depois de um determinado tempo, no tempo de Deus, para que se cumprissem as escrituras, Jesus sai de Nazaré e começa então o seu ministério, a sua peregrinação ali pela Judéia, por Samaria e toda aquela região ali, ensinando, fazendo as obras de Deus, ensinando, mostrando às pessoas, revelando às pessoas que ele era de Deus, ele veio de Deus, ele é o Messias, o Salvador,
E no tempo determinado, da forma que Deus determinou, ele morreu morte de cruz, né? Ele foi julgado, condenado, sem pecado, ele assumiu os nossos pecados e por conta disso, ele morre na cruz, né? A nossa morte, porque o salário do pecado é a morte, todo mundo que peca vai morrer, né? Não só fisicamente, porque nós fomos afetados, né? Nossa carne foi afetada pelo pecado, então ela vive aqui um tempo, ela vai se corrompendo e num tempo determinado ela vai para o pó e vai se desfazer, essa carne que nós temos aqui, né, por conta do pecado. E também a morte eterna, que é a morte espiritual, é o afastamento eterno de Deus, né, a morte eterna, certo? Onde então todos nós, por causa dos nossos pecados, estamos assim, nessa situação, já estamos assim. Nós não vamos estar, nós estamos assim, tá certo? Aí Jesus morre na cruz, ele assume, né, os pecados daqueles que são seus. Quais são os seus? Aqueles que creem nele. Então observe que não são todos, né? Jesus assume os pecados daqueles que estão determinados por Deus, são ensinados por Deus, é Deus que é o que nós estamos vendo aqui. Deus leva a pessoa a Jesus, né? Porque esses são filhos de Deus, estão perdidos aí pelos caminhos. Por isso que pregamos o Evangelho, né? Pode ver que o Evangelho é pregado, mas nem todos creem. Por que não creem? Ou porque não chegou o tempo de crer ainda, né? É filho de Deus, mas não chegou o tempo ainda, ou então não é filho de Deus, tá certo? Não está determinado, não crê e não vai ser salvo, tá certo? Sendo nós todos condenados, não tem ninguém que não seja condenado, Deus salva os seus, pela fé no Filho de Deus, que veio, assumiu o pecado daqueles que são seus, pagou, né? Então aqueles que são de Deus, eles vão crer em Jesus, crer na sua morte e ressurreição, vão se arrepender dos seus pecados, né? Vão confessá-los a Deus, tá certo? Vão crer em Jesus como Cristo, Filho de Deus, e aí Jesus assume seus pecados, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está com o Pai, né? E vai voltar. Quando que Jesus vai voltar? Quando terminar o número de salvos, os filhos de Deus, que Deus vai levar para toda a eternidade. Quando vai ser isso? Não sei. Quantos são os salvos? Não sei. Isso é só Deus que sabe. Tá certo? Mas enquanto nós não morremos, não descemos à sepultura, né, já que todo mundo, se Jesus não voltar, todo mundo vai descer à sepultura, não tem ninguém para semente, o homem não é imortal, viu? Nós seremos imortais com um novo corpo, uma ressurreição que virá na volta de Jesus. Aí sim, aí seremos imortais, eternos. Hoje não, hoje ninguém é mortal, ninguém é imortal. Então todos nós vamos morrer no tempo determinado por Deus, tá certo? Aqueles que são de Cristo, na verdade, estarão descansando, guardados em Jesus, aguardando então a ressurreição, o último dia, que é quando Jesus vai voltar e vai retirar daqui os seus, todos os seus, desde o princípio até o último, né? Que Deus sabe, vai levar para a glória, vai levar para a eternidade, e aí a terra, tudo que na terra há, aqueles que não creem em Jesus, né, eles serão aniquilados, tá certo? Serão destruídos, afastados de Deus eternamente. Irão para o lago de fogo e enxofre, tá certo? E vai ser terrível, né, irmãos? Vai ser terrível, tá certo? Mas o Evangelho é isso. Então, se você está ouvindo aí, é um filho de Deus, a oportunidade da sua salvação é hoje. Ao ouvir o Evangelho, você crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados e é salvo. Tá certo? E eu espero que eu esteja falando aí aos filhos de Deus aí, que eu não sei quem são, mas Deus sabe, né? E é isso que eu peço a Deus, que esses vídeos cheguem aos ouvidos dos perdidos, dos pecadores, todos nós somos, né? Aqueles que são de Deus vão ouvir, vão se arrepender, não só aqui, né? Todos os lugares onde está sendo pregado o Evangelho genuíno, né? Então Jesus está às portas, eu creio pelos sinais que ele deixou, né? O planeta, como é que está, é só olhar as coisas que estão acontecendo aí e conferir na Bíblia, né? Terremotos, sempre houve, mas estão se agravando, né? As pestes, as doenças, as enfermidades, olha aí como é que está. As guerras, rumores de guerras, de destruição, guerra atômica, guerra não sei o quê, né? Então tudo isso está aí, diante dos nossos olhos.
Isso mostra para nós que Jesus está às portas, mas se você aí está ouvindo ainda não desceu a sepultura, naturalmente, se você está ouvindo, você não desceu a sepultura ainda, né? Porque quem desce a sepultura não pode mais ouvir nada, não faz mais nada, né? É uma doutrina aí que diz que a pessoa morre, vai para o céu, outra vai para o inferno. Não, a pessoa morre, morre mesmo, né? É conforme Jesus. Ele morreu, foi sepultado, ficou lá, e no terceiro dia que ele ressuscitou, tá certo? Então morreu, morreu mesmo, morre mesmo. Os salvos ficam em Cristo, guardando a ressurreição do último dia, quando vão receber o novo corpo, o corpo espiritual para estar na eternidade com Deus. E os outros irão para a segunda morte, que é a morte eterna. Então Jesus está voltando, se você não desceu a sepultura, está ouvindo, a oportunidade de salvação sua é hoje, não é amanhã não. Porque amanhã ninguém sabe o dia da morte, ninguém sabe. Então, ao ouvirmos o Evangelho, ao termos a oportunidade, devemos, né, crer em Jesus, arrepender dos nossos pecados, sermos salvos, né? E também Jesus não veio ainda, né? Isso significa, isso mostra para nós que ainda tem pessoas a serem salvas. E a igreja, ela vai estar na terra pregando o Evangelho até a volta de Jesus. Quando, pela pregação do Evangelho, pelo anúncio da salvação em Cristo, entrar no reino de Deus, o último, né, Filho de Deus a ser salvo neste mundo, que Deus sabe quem é, então virá o fim, virá o Senhor da glória, o Senhor Jesus buscar os seus, e aí a destruição final, o fim do mundo, o juízo de Deus sobre aqueles que não são de Deus, que não creram em Jesus, né? E aí virá o fim. Amém? Só aqui uma introdução aí, e por que nós estamos aqui pregando esse Evangelho, né? Porque eu sei que tem irmãos aí perdidos ainda aí, às vezes dentro da religião, às vezes dentro da igreja, às vezes fora da igreja, em vários lugares. Tem salvos e tem perdidos aí. Tem joio e tem trigo em todos os lugares, né? Então, esse Evangelho, esse vídeo aqui é para alcançar os que são trigo, né? Que estão misturados com joio aí, muitas vezes influenciados por estes, mas ao ouvir o Evangelho, creem na verdade, creem em Cristo e é salvo. Amém? Nós estamos no capítulo 6 do Evangelho que escreveu João. Esse é o vídeo número 27. Nós já gravamos 26 vídeos até aqui, desde o primeiro capítulo até o capítulo 6. Paramos no verso 59, o último vídeo. Jesus falando, né? Aqui, irmãos, Jesus tinha alimentado uma grande multidão com pão e peixe, né? Que tinha ido atrás dele. Um lugar ermo lá, num lugar que não tinha alimento. Jesus alimentou por um grande milagre que Jesus fez, tá certo? Depois Jesus saiu dali, né? Primeiro ele foi para o monte, né? Porque as pessoas queriam fazer Jesus rei. Ele foi sozinho para o monte, os seus discípulos foram em direção a Cafarnaum, entraram nos barcos, foram em direção a Cafarnaum. Depois Jesus foi andando por cima das águas a encontrar com seus discípulos lá no meio do mar. Havia um vento, né? Os discípulos, Jesus chegou andando por cima do mar, os discípulos temeram, Jesus se revelou a eles, entrou no barco e foram para Cafarnaum. Jesus está lá agora ensinando em Cafarnaum. Chega uma grande multidão lá em Cafarnaum, que tinham comido pão, né? Viram que Jesus não estava ali, né? Os seus discípulos foram em direção a Cafarnaum, chegou lá, acharam Jesus, e Jesus começa a falar esse discurso que nós estamos falando aqui, né? Que Jesus está falando para eles trabalharem não pelo pão que perece, não pela comida que perece, né? Porque a comida, nós necessitamos dela, né? Ninguém vive sem comida, sem pão, sem água, não é verdade? Sem nos alimentar. Se nós não nos alimentarmos, vamos morrer. Mas esses pães, essas coisas, tudo perecem, né? Nós comemos hoje, amanhã nós temos que comer de novo. Agora, se nós nos alimentarmos de Jesus, né? Nós vamos ter a vida eterna. E aí, esse discurso de Jesus, quando Jesus começou a falar que eles precisavam comer da carne e do sangue, Jesus, na verdade, aqui, irmãos, ele estava anunciando, começando a anunciar o quê? A sua morte e a sua ressurreição, que aconteceria pouquinho tempo mais para frente. Jesus não estava falando de verdadeiramente ele se alimentar, pegar lá, dar uma mordida, perdoe falar assim, né? Em Jesus, comer um pedaço da sua carne, ou beber, pegar o sangue de Jesus lá e beber. Não é isso que Jesus está falando. Não é isso. Jesus estava falando de nos alimentarmos da morte e da ressurreição, da morte de Jesus na cruz. Por enquanto ele está falando da morte. Por quê?
Porque se nós não crermos, isso é fé, são palavras espirituais, não é literal. Você não vai pegar Jesus ali e vai dar uma mordida em Jesus, não é isso. Você vai crer pela fé que Jesus morreu pelos seus pecados. Vai crer mesmo do coração, crer do interior, né? E aí quando cremos, nós nos arrependemos dos nossos pecados, tá certo? E recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá uma nova vida. E agora começamos a viver em Cristo, em Deus. Não vivemos mais, né? Embora ainda estejamos na carne, mas já temos essa natureza espiritual em nós para a vida eterna, tá certo? Mas isso é preciso alimentar de Jesus, comer, crer de verdade, crer de verdade. Então, uma das figuras, vamos dizer assim, né, de comer Jesus é pelas Escrituras, quando nós comemos as Escrituras, quando nós nos alimentamos dessa palavra. Essas palavras aqui não são apenas tinta num pedaço de papel, não, elas são vivas, elas são palavras vivas, palavras de vida eterna, é o que Pedro vai falar aqui, né, que nós vamos ler agora. Se nós crermos nisso aqui, crer de verdade, crer mesmo. E isso quem faz, irmãos, é Deus. É Deus. É Deus. Então, se Deus fizer na sua vida, eu estou aqui pregando o Evangelho, estou aqui anunciando o Evangelho. Está escrito aqui, eu não estou saindo daqui não, é o que está aqui. Tá certo? Eu não posso acrescentar nada aqui. É o que está aqui. Se você crer no que está aqui, Deus é porque Deus está operando na sua vida. É porque Deus já está trabalhando na sua vida para que você vá a Cristo Jesus. E ao você ir para Cristo Jesus, crer na sua morte e ressurreição, receber de verdade Jesus no seu interior, né? Então, vamos supor que essa caneta aqui seja um pão, né? Um pedaço de pão. Se eu olhar para este pão, simplesmente, né? Eu estou vendo que é um pão, certo? Mas esse pão, ele não vai fazer efeito em mim. Por quê? Porque eu só estou olhando ele. Eu só estou vendo que é um pão. Agora, se eu pegar esse pedaço de pão que está aqui, vamos dizer, né? E comer este pão, ele passa a fazer parte de mim. Ele entra no meu interior. E aí, pelo fato de eu comer este pão vai me dar vida física, vamos dizer assim. Vai me alimentar fisicamente. Agora, se eu não comer este pão, se eu ficar apenas olhando para ele, não vai acontecer nada, certo? Eu vou morrer com o pão na minha frente. O pão está aqui. Mas se eu não comer o pão, se esse pão não fazer parte de mim e me alimentar, eu vou morrer. Então, assim é espiritualmente falando. Não adianta você ficar olhando. Tem gente que pega o bonequinho, né? Um boneco, perdoa eu falar assim, e pregam ele numa cruz e pendura lá. E a pessoa fica olhando e acredita naquilo lá. Certo? Mas isso não salva. Isso não salva, irmão. Você tem que pegar, vamos dizer, aquele boneco que está ali e fazer aquele boneco entrar dentro de você. Aí sim. Aí aquele boneco lá, ele está fazendo parte de você. Certo? Agora, naturalmente, irmãos, que isso é pela fé. Né? Isso é pela fé. É fé. Isso é pelo conhecimento da palavra. Da palavra. O pão em si, né? Que é a figura que vai ser, depois a gente vai ver que o pão foi dado como lembrança do corpo de Jesus, mas não é o corpo de Jesus e nem aquele pão tem algum poder para fazer alguma coisa, mas sim a nossa fé. Ao comermos aquele pão, nós estamos fazendo lembrança do que Jesus fez por nós. Nós estamos participando da sua morte e ressurreição pela fé. Jesus morreu uma vez só. Tem religião aí que fala que no momento lá de um ritual religioso, acontece a transubstanciação, né? Aquele pão, pelas palavras do sacerdote, ele vai se transformar no corpo de Cristo. Já não é mais pão, é corpo de Cristo. E isso, irmãos, isso não está correto, por quê? Porque aquilo ali é o pão mesmo, tá certo? É o pão e o cálice do suco de uva ou do vinho, que deve ser tomado com esse entendimento. Pela fé. Jesus morreu para pagamento dos nossos pecados. E hoje ele vive em mim, pela fé. Pela fé. Por isso que nós participamos da ceia, né?
Então, Jesus não morre toda vez que você participar lá de um ritual religioso, num determinado momento ele vai morrer. Jesus vai morrer e você vai alimentar a carne. Não é isso. É pela fé, são palavras espirituais. Não são coisas... E isso assustou, nós vimos aqui que assustou, as pessoas ficaram assustadas. E muitos começaram a abandonar Jesus por conta disso. Observe aqui a partir do verso 60. Diz aí a palavra. Capítulo 6 de João, verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, ouvindo o quê? Que Jesus tinha dado para eles: se vocês não comerem a minha carne e beberem meu sangue, né? Aqui, ó. Quer ver? Olha lá, verso 53, né? Eles estavam lá, mas como é que pode esse dar a sua carne, o seu sangue? São palavras espirituais que Jesus estava falando, não é literal, né? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não é para dar uma mordida de Jesus, perdoe falar assim, meus irmãos. O pão que nós alimentamos na ceia não é o corpo, é pão mesmo. Só que nós comemos pela fé, fazendo lembrança da morte de Jesus por nós. Jesus morreu uma vez só, ressuscitou e vive e reina, né? Então, olha lá, Jesus está falando: se não a carne do Filho do Homem não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quer dizer, quem participa da morte de Jesus pela fé, e Jesus vem habitar nele, Deus, pelo Espírito Santo, passa a habitar em nós e revela isso aqui para nós. E nós começamos a andar com Deus. Deus está em nós, Ele habita em nós. Por isso que Paulo diz assim: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava na vida de Paulo, pela fé em Cristo. E hoje está na minha, está em todos aqueles que creem. Tá certo? Então hoje nós temos vida eterna por conta disso, porque nós cremos em Jesus, na sua morte e ressurreição, e Deus nos tirou de lá, levou até Jesus, nós cremos na sua morte e ressurreição, recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, Jesus envia o Espírito Santo agora habita em nós. É fé. Amém? Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Perdoe a tosse, irmão. Essa tossinha é consequência do meu pecado. Eu fumei por muito tempo. Hoje já fazem 12 anos, né? Vamos para 12 anos que eu larguei. Da graça e misericórdia de Deus, Deus me salvou, me libertou desse vício também, não só do pecado, mas desse vício também. Mas a consequência fica, né? E muitos que fumam aí ficam esse alerta aí, né? Desde quanto é tempo, né? O cigarro mata, o fumo mata. Vamos lá. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Está vendo? Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta também viverá por mim. É pela fé, a fé em Jesus. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quando? A partir da ressurreição do último dia. Jesus falou ali, no verso 54. Muito bem. Diante disso, diz aí, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? E aqui, irmãos, assim também acontece. Por não eles consideraram esse discurso de Jesus duro. Mas entendamos, esse discurso de Jesus é duro para aqueles que não entendem o que Jesus está dizendo. Por isso que muitos vão para a religião hoje e não permanecem, porque acham que o jugo que muitas religiões colocam sobre as pessoas é duro mesmo. Mas Jesus falou assim: aprendei de mim, Mateus 11, né?
Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Né? Então, Jesus quer tirar o jugo de nós e não colocar. E muitas religiões querem colocar o jugo. Por isso que as pessoas, ao ouvirem isso e não entenderam o que Jesus está dizendo aqui, consideraram aquele discurso duro e foram embora. Por quê? Porque na verdade, irmãos, eles não estavam sendo ensinados por Deus. Observe que Jesus está dizendo assim, ninguém pode vir a mim, verso 44, um pouquinho antes, se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Quer dizer, se Deus não revelar isso aqui para a pessoa fica achando que esse discurso é duro e não vai para Jesus. Por quê? Porque o diabo fala, você vai lá, você vai ter um monte de coisa aí, que vão colocar em cima de você, vão roubar você, vão fazer isso, Precisamos ter cuidado, porque tem religiões, infelizmente, digo isso com dor no coração, que realmente são terríveis hoje em dia, né? Mas se Deus ensinar você, você vai a Jesus. Jesus vai colocar você num lugar abençoado para você também ser testemunha dele. Pode ser em qualquer lugar. Tá certo? O importante é ser testemunha de Jesus. Da morte e ressurreição de Jesus, que é o cerne do Evangelho, que é o centro do Evangelho. Né? As pessoas, sabendo, pois, o verso 61, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes, isto vos escandaliza-vos? Né? Isso escandaliza-vos? Isto o quê? Jesus está falando de ele ter que comer a carne e o sangue dele. Muitos dos discípulos foram embora. E os apóstolos ficaram também murmurando lá. Outros discípulos, os discípulos que estavam perto de Jesus ali, faziam parte dos 12. Né? Todos eles começaram a se escandalizar nessa palavra. Aí Jesus disse isso. Isso vos escandaliza? Aí Jesus vai falar da sua ressurreição. Até aqui, no verso 58, 59, ele está falando da sua morte na cruz. É pela morte de Jesus que nós somos salvos, que nós temos nossos pecados perdoados. É por crer na morte. Agora Jesus vai começar a falar da ressurreição. Olha só. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Se vocês estão escandalizando porque eu estou dizendo isso para vocês, que vocês precisam comer a minha carne e beber meu sangue, ou seja, participar da minha morte, e se vocês virem eu ressuscitar e voltar ao Pai, isso aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, né, registrado por Lucas, certo? Mas aqui, veja bem, Jesus está ainda caminhando, está ainda do começo para o meio do ministério dele, ainda estava ensinando, as pessoas ainda não criam realmente Jesus, e Jesus estava começando a revelar a sua morte, e aqui ele fala da sua ressurreição. Vocês estão escandalizando quando eu estou dizendo isso, e se a hora que vocês verem eu ressuscitar e voltar para o Pai, subir ao Pai? Aí ele explica, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O que eu estou dizendo para vocês são palavras de vida eterna, são palavras espirituais, de vida eterna. Não estou falando aqui de comer a minha carne e beber meu sangue, literalmente. Conforme eu estou falando aqui, é em espírito. Agora, os que tinham Deus, os que tinham entendimento do Espírito Santo, já estavam entendendo o que Jesus estava falando. Mas muitos não entendiam e foram embora. Tá certo? Mas aí verso 64 diz assim, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Deus sabe de todas as coisas, desde o princípio. Quem é que vai crer, quem é que não vai crer, tá certo? Então, se você estiver aí ouvindo, se Deus tocar em sua vida, você vai crer, senão você não vai crer. Isso não é só em mim, no que eu estou falando, não, porque eu estou falando a palavra de Deus, mas todo lugar que essa palavra é pregada é assim, é dessa forma. Alguns creem, outros não. Alguns ficam, outros vão embora. E é o que aconteceu aqui, né? E dizia, por isso vos disse que ninguém pode vir. Aí Jesus repete o que ele falou lá no verso 44, Ninguém pode, verso 65, ninguém, por isso vos disse, eu disse aquela hora para vocês, ninguém pode vir a mim se por meu Pai ele não for concedido.
concedido. É Deus que concede a nós crermos em Jesus. É Deus que revela pelo seu Espírito as palavras, que são Espírito e vida. E aí nós vamos até Jesus e cremos em Jesus. E depois Jesus vai nos levar ao Pai. Quando? Na ressurreição do último dia, quando receberemos um novo corpo. Por enquanto, irmãos, o nosso corpo, se morrermos hoje, o nosso corpo vai para o pó. E o Espírito, que é de Deus, porque Deus que dá o Espírito para nós, ele volta para Deus. Aqueles que são de Deus estão guardados em Cristo, aguardando a ressurreição do último dia que Jesus está falando aqui. Quando então esse Espírito que está guardado em Cristo, ele vai receber um novo corpo, não um corpo carnal, porque esse aqui vai ser desfeito, porque está afetado pelo pecado. Ele é corruptível, ele não é imortal, ele é mortal, tá certo? Naquele dia, esse Espírito que está com Deus, que ele é imortal porque é de Deus, Deus não morre, então é Deus, tá certo? É de Deus, Deus concede, esse Espírito volta para Deus. E nós vamos para o pó. E ficamos no pó. Tá certo? E o Espírito fica em Deus, guardado em Cristo. Aí até Cristo voltar e nos dar um novo corpo, um corpo espiritual. Incorruptível. Imortal. Lá, naquele dia. Agora não. Por isso que não tem ninguém no céu. A não ser aquele que desceu do céu, morreu e ressuscitou e voltou ao Pai, é que Jesus está falando aqui. Você está falando da sua ressurreição, né? Desde então, verso 66, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam com ele. Aí os discípulos, não os apóstolos 12, mas muitos dos discípulos que estavam ali e falaram assim, duro é esse discurso, quem que pode ouvir? Começaram então a ir embora, abandonar Jesus. Por quê? Porque na verdade, irmãos, eles não estavam entendendo o que Jesus está falando. Mas por que eles não estavam entendendo? Porque essas palavras são espírito e vida. E as palavras espirituais, as coisas de Deus, quem revela é Deus, que é espírito. Por isso que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. São coisas espirituais, né? Não são carnais. As pessoas estavam sem entender. Ô Jesus, já está passando o tempo. Ele dizia, por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, os discípulos, muitos deles voltaram para trás. Olha o que Jesus fala para os 12 que ficaram ali. Verso 67. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Jesus naturalmente vendo as pessoas indo embora, né? Ele faz essa pergunta aos seus 12 que estavam ali. Vocês também querem se retirar? Olha o que Pedro diz a Jesus, a resposta. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Isso aqui, irmãos, é Deus revelando a Pedro. Pedro, por si só, ele não poderia ter esse entendimento. Mas Deus revelou isso para Pedro. Ó. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Nós vamos para onde? Para onde? Tu, Jesus, tens as palavras da vida eterna. São espírito e vida, é o que eu estou dizendo para vocês. Pedro entendeu aqui pela revelação que Deus deu a ele. Por quê? Porque, na verdade, Pedro já estava, né, predestinado a ser um apóstolo de Jesus, a ser um salvo em Cristo, né? E ele teve essa revelação da parte de Deus. Depois a gente vai ver isso lá em Mateus 16. Quando Jesus pergunta lá, vocês, o que dizem aí os filhos dos ser o filho do homem, ser dele? O que as pessoas estão dizendo aí? Aí muitos começaram a dizer, uns estão falando que você é o Elias, você é João Batista, você é esse. E vocês? O que vocês dizem? Aí Pedro, pela revelação de Deus, porque depois Jesus vai falar isso para ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o que ele vai falar aqui no 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãos, essa revelação que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado, o Salvador, o Todo-Poderoso, o Eterno, que se fez carne e habitou entre nós para nos salvar, isso é revelado por Deus, é Deus que dá.
Por isso que ninguém pode ir a Jesus se Deus não fizer a obra na vida da pessoa. Que Jesus está dizendo ali. Disse ali no 44, disse aqui no 65. Tá certo? Aí, observe como isso é tão verdade. Observe o que Jesus disse aqui, ó. Diante disso, que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Porque lá em Mateus 16 foi a mesma coisa. Vocês dizem o quê? Aí Pedro fala assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelaste, mas foi o meu Pai. Foi Deus que revelou isso para você. E aí segue-se lá a palavra, né? Que a igreja do Senhor é edificada sobre essa verdade que foi revelada a Pedro. Então, todos nós que cremos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, passa a ser igreja do Senhor. A igreja não está fundada em Pedro. A igreja está fundada na revelação dada a Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O fundamento da igreja é Jesus. Tem religião aí que põe Pedro como fundamento. Sucessor de Jesus, aí vem outras coisas mais. Não. Jesus foi, é e sempre será a pedra, o fundamento da nossa fé é Cristo Jesus, da igreja, do povo de Deus. O povo de Deus está firmado em Cristo Jesus, mas isso só Deus que revela, é Deus que faz, tá certo? É isso que Jesus está explicando aqui, né? Aí Jesus fala assim, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo? Olha só, Jesus escolheu 12, mas um deles é o diabo. Jesus escolheu um diabo para que seguisse a ele? Quem é esse? Está aí, ó. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Judas Iscariotes, aquele que entregou Jesus, que traiu Jesus. Na verdade, ele era um diabo, estava entre os 12, hein? Mas ele era um diabo. Mas por que Jesus? Para que se cumprisse as Escrituras. Para que se cumprisse as Escrituras. E isso mostra para nós, irmãos, infelizmente, eu vou falar aqui, não se escandalizem, em nome de Jesus. Há muitos que se dizem cristãos, que estão dentro da igreja, são religiosos, até falam de Jesus, até creem em Jesus, creem em Deus, mas não estão firmados nessa verdade. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas crer mesmo é se alimentar de Jesus. É fazer com que Jesus, essa verdade, esteja dentro de nós. Alimentar de um pão, para que tenhamos vida. Se a gente ficar só olhando aqui, ó, só olhando, né? Ou só olhando para uma imagem, ou só olhando para algum objeto, alguma coisa, e dizer que isso não salva. O que salva é crer na morte e ressurreição de Jesus. E essa verdade, irmãos, só pode ser revelada a nós por Deus. Por isso que se você não for de Deus, você não gosta da palavra, não gosta da igreja, não gosta de Jesus, não gosta de Deus, não gosta do povo de Deus. Persegue, muitas vezes, muitos perseguem o povo de Deus, muitos zombam do povo de Deus, muitos zombam de Jesus. É só olhar aí, ó, como é que está o mundo aí. Esse dia mesmo, né? O carnaval, que é uma festa profana, uma festa da carne, uma festa pecaminosa, colocaram Jesus lá. Isso é zombaria. Está zombando. Mas por quê? Porque não entendem o que realmente, quem é Jesus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Filho de Deus. E aquele que não crer nisso, está condenado. Vai ser terrível. Mas Jesus sabe. Assim como ele sabia lá que Judas era filho do diabo, assim mesmo escolheu para estar entre os 12, para que se cumprisse as Escrituras. Deus também sabe aqueles que são seus. Amém? E eu espero que esse vídeo caia, essa semente que está sendo pregada aqui, anunciada, que é a salvação em Cristo Jesus, caia num coração fértil, num bom coração. Se
Se o coração estiver fechado para as coisas de Deus, você não vai receber. Se você estiver entre espinhos, você não vai receber. Se você estiver, se o seu solo aí, seu coração tiver pedra, um pouco de terra, um pouco de pedra, também não vai crescer. Essa palavra vai morrer. Mas se cair no coração fértil, um coração bom, né? Um coração preparado por Deus, ensinável por Deus, você vai crer e vai ser salvo. Amém? Então aqui nós terminamos o capítulo 6, tá certo? Terminamos aqui no texto, mas ainda há algumas coisas que eu quero falar, porque aqui a gente vai fazer uma relação disso aqui com a ceia, né? A ceia que Jesus participou com os discípulos, quando ele partiu o pão, né? E a gente vai ver isso um pouquinho também. Eu queria falar mais, porque aqui tem a ver com aquilo lá. E também tem a ver com 1 Coríntios capítulo 11. Embora essas coisas tudo são figuras, hein? Precisamos entender isso. Nós participamos dessas coisas, mas são rituais. Rituais religiosos. Tá certo? Quando nós participamos do pão ali, nós não estamos comendo a carne de Jesus, não. Nós não estamos bebendo o sangue de Jesus, não. Nós estamos fazendo lembrança. E aquilo ali é pão e aquilo lá é suco de uva. Tá certo? Se nós não participarmos daquilo dignamente, com entendimento do que nós estamos fazendo, nós estamos só comendo um pão ou bebendo um suco, mas isso não vai fazer efeito nenhum em nossas vidas. Por quê? Porque não está misturado com a fé, não está misturado com o entendimento, não está misturado com a palavra, com a verdade de Deus revelada a nós. Amém? Tem muitas outras coisas para falar, mas aí já se passaram 40 minutos, 41, e a proposta aqui, 40, 50 minutos de vídeo, as pessoas não suportam, né? Muitos não suportam, se esticar mais ainda, piorou. Vamos parar por aqui, né? Que o Senhor Deus possa usar esse vídeo para a glória dele, alcançar as vidas, alcançar os perdidos aí, que Deus sabe quem são. Se uma alma aí ser alcançada, para mim já está ótimo, né? Já vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Mas nós vamos gravar mais um vídeo ainda dentro desse capítulo 6, falando agora de 1 Coríntios capítulo 11, onde Paulo dá uma explicação ali, 1 Coríntios capítulo 15, depois temos também uma palavra em Marcos que eu queria colocar, mas fica aí para um próximo vídeo. Amém? Que Deus o abençoe, né? Que a graça de Deus, que é Cristo Jesus em nós, né? Para nossa salvação, possa alcançar a sua vida, né? Que a fé por ouvir a palavra e a palavra de Deus gere essa fé no seu coração e você venha crer em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e assim vai ser salvo. E aí deixa os seus pecados, seus enganos, sua idolatria, né? Que são ensinados aí em diversas religiões que levam a pessoa à perdição. E entre para o reino de Deus, que é a família de Deus, que Jesus vai me buscar em breve. Se você já faz parte, glória a Deus. Se você não faz, é mais uma oportunidade que você tem para crer, se arrepender dos seus pecados e ser salvo. Amém? Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.